Você quer ganhar dinheiro de verdade com o design? Então precisa saber criar todo tipo de design e com qualquer temática. Nesse tutorial a gente vai criar um design para divulgação de uma promoção usando a temática da festa junina. Se tem um tema que dá para explorar de todos os ângulos, é a festa junina, tanto em relação às cores, à tipografia, imagens e em tudo mais que você imaginar. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos, empresário e professor. Seja muito bem-vindo ao quadrante 28A. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Para esse tutorial, eu separei aqui 4 fontes que eu vou testar. Se eu não gostar, se ver que não casa, se não combina com o design, eu vou trocar por outras. Mas a princípio são essas aqui: Serif of Nottingham, Duality, Mises e Hudson. São 2 fontes serifadas e 2 fontes aqui mais humanas. Eu também separei aqui algumas imagens. Imagem de confete, um casal de festa junina, um balãozinho de São João, milho, mais milho e bandeirolas ou bandeirinhas de festa junina. Pode ser que eu queira incluir mais imagens aqui, mas a princípio são essas aqui que eu separei, são essas aqui que a gente vai usar nesse tutorial. Eu também separei aqui algumas cores. São cores bem fortes, bem vivas, porque basicamente é isso que a gente usa na festa junina. São cores bem fortes, bem vivas, bem vibrantes, justamente para remeter a um clima de alegria, de festa e coisas nesse sentido, ok? São essas informações que a gente tem aqui já separadas para a gente poder começar a criar o nosso design. O tamanho que eu coloquei é 1080 por 1350, vai ser essa medida. Você pode usar a medida que você quiser, seja um flyer, seja um folder, seja, enfim, qualquer que seja o material que você vai criar. Vamos começar por onde? Eu gosto sempre de começar pelo fundo. Eu vou meter aqui um amarelo. Depois eu posso também alterar essas tonalidades aqui sem problema nenhum, tá? A princípio eu quero usar esse amarelo como fundo. Como de costume, um gradiente radial centralizado, marca a opção Jitter, você já sabe por quê, e aumenta aqui a escala. Não muito para não ficar exagerado e nem tão pouco para ficar invisível. O tipo de mesclagem aqui para esse fundo, olha só que o overlay ele dá só um detalhezinho bem sutil e provavelmente vai ser esse mesmo. Vou duplicar esse gradiente, Ctrl J, e vou mudar esse gradiente para preto e branco. Tem que ser preto mesmo, não sei porque está no tom de verde, mas é preto, bem preto. Não preciso colocar transparência, porque eu quero que duplique a parte do branco. Vou reverter e vou ajustar aqui as dimensões para que essas pontinhas aqui fiquem um pouco mais escuras, tá? Esse aqui é para dar destaque total no centro do seu design. É para isso que a gente faz esse gradiente, esse degradê. O tom do amarelo eu já vou mudar, porque eu não gosto desse tom de amarelo chapado. Parece que eu não sei que cor que eu estou usando. Vou usar aqui um tom mais alaranjado, um tom mais de gema de ovo e pronto. Depois a gente vê, depois a gente altera, se não ficar bom, a gente vai trabalhando isso. Quanto ao texto, o meu título vai ser: prefere um espigão ou promoção? Tem gente que vai preferir o espigão, né? Mas vai de cada um. Olha só, que fonte mais horrorosa. É péssimo, horrível essa fonte. Eu não gostei, mas vamos testar. Ainda não está pronto. Por que você está apavorado aí? Então relaxa e vamos trabalhar cada um dos pontos sem pressa, ok? Eu vou testar essa Duality e depois eu vou trabalhando. Eu ainda não sei como que eu vou fazer isso aqui, eu ainda não sei como eu vou colocar. Vamos pegar a imagem, porque eu já sei que essa imagem ela vai ficar centralizada, né? Vai ficar no ponto de ouro, olha só, que vai ficar nesse ponto de ouro aqui. Ainda não sei qual vai ser a promoção, mas vai ser alguma coisa interessante. O foco desse design vai ser a divulgação de uma promoção, como a gente já falou. Então precisa ser chamativo. O primeiro ponto onde a pessoa vai ler, onde ela vai ver, tem que ser o texto. Obviamente, por isso ele está na parte de cima. Então, eu vou alinhar isso à esquerda para colocar isso na lateral, que vai ser a primeira coisa que ele vai ler. Prefere um espigão ou promoção? Vamos fazer o seguinte: ou prefere um espigão ou uma promoção? Melhor assim. Vamos ver se vai ficar melhor em maiúscula. Não, ficou muito exagerado e bagunçado. Então vai ter que ser
minúsculo. Deixa eu já mudar essa cor aqui porque está muito agressivo, está me incomodando. Vou fazer o seguinte, esse gradiente do meio eu vou deixar como screen e não como overlay, ok? E vou passar a opacidade disso para 5. Prefere um espigão ou promoção? Vamos duplicar esse texto aqui e colocar um subtítulo de aqui só tem preço bom. O tamanho da fonte dessa daqui vai ser 89 e aqui vai ser 55. Se você não sabe por que eu estou usando esses números, tem um vídeo no canal e eu explico exatamente como você usa a proporção áurea na tipografia. O seu design fica muito mais harmônico quando você aplica a proporção áurea no seu texto. Eu vou deixar o link desse vídeo fixado aqui nos comentários. Vai lá ver primeiro, pausa o vídeo e volta aqui. Assim você vai saber por que a gente está usando esses números aqui também. Vamos fazer o seguinte, eu quero criar uma placa. Então vamos pegar uma textura aqui de madeira. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse texto em uma placa. Como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar os dois textos, centralizar, agrupar e vai colocar um contorno aqui em stroke. Vamos ver aqui em preto, outside, no size, pode aumentar aí um tamanho considerável, olha só, mais ou menos 40. Esse aqui vai ser o texto, certo? O texto vai ficar do lado de fora e essa parte aqui vai ser a placa. Como que a gente vai transformar isso aqui em uma placa? Muda aqui a cor do texto para preto, para ficar tudo preto. Deixa eu pegar aqui uma textura de madeira. Coloca essa textura de madeira que você encontrar aí em cima do grupo, segura a tecla Alt e joga para cima. Dessa forma aqui. Isso acontece por quê? Porque a madeira está sendo aplicada sobre o texto e não sobre o conjunto inteiro. Como que você resolve isso? Seleciona o grupo da placa, dá outro Ctrl G, joga essa textura para fora do grupo, dessa forma aqui. E aí você segura o Alt e faz de novo. Dessa forma você resolve esse problema e aplica sobre o contorno. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você alterar o stroke, ou seja, a borda, olha só, ele vai continuar preenchendo com a madeira, ok? É por isso que a gente faz dessa forma e não da outra. Assim você tem um controle muito maior sobre cada um dos detalhes desse design. Agora, eu vou diminuir essa textura de madeira, tá muito grande. Vou diminuir de um jeito aqui que fique agradável, fique uniforme e também fique, de certa forma, realista, para não ficar exagerado, muito grande, nem muito pequeno. Olha só, vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora, quando a gente habilita o texto, olha só que já começa a melhorar. Porém, tá bem pobre isso, tá bem fraco. A gente precisa trabalhar muito melhor isso aqui para poder ter uma qualidade melhor de design, né? Lógico, a gente não quer trabalhar e fazer um design pobre e você já sabe muito bem o motivo disso. Agora, o que a gente vai fazer? Precisa trabalhar esse texto muito melhor. Como que a gente vai fazer isso aí? Eu vou fazer o seguinte, quanto mais detalhes você tiver no seu design, mais qualidade você vai dar, mais valor você vai agregar e mais profissional o seu design vai ficar. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma bordinha aqui em volta desse texto, só que agora ele vai ter uma textura de toalha xadrez, daquelas bem tradicionais de piquenique. Eu não estou compartilhando essa tela com vocês porque é algo tão simples de fazer e eu acredito que vocês não precisam desse tutorial de como pesquisar a imagem no Google, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar tudo isso aqui e vou diminuir essa borda, porque eu não quero essa borda desse tamanho, quero só um detalhe bem sutil dessa forma aqui. Agora eu vou colar a minha imagem, converto em Smart Object, caso eu queira usar depois, isso já está salvo, e vou diminuir até o tamanho do texto. Vou colocar na diagonal e vou jogar para cima dessa forma aqui. Tá horrível, ficou horrível, porque pode simplesmente ficar feio e você desistir daquela ideia. Mas, se você trabalhar todas as ideias que vierem na sua cabeça, elas vão ficar boas. Provavelmente elas ficarão boas, a maioria delas. Tá vendo? Independente se coloca pequeno, se coloca grande, não fica bom, ficou feio. O que a gente faz? Apaga e desiste da ideia. Simples assim.
não ficou bom, então desiste da ideia. Sempre que você estiver criando um design, testa. Teve uma ideia, coloca ela em prática e testa. Se não ficar bom, você apaga e ignora. É assim que você consegue criar sem travar. Tem muita gente por aí falando de bloqueio criativo, que você trava na frente do computador, que dá branco. Não, é simplesmente porque você começa a julgar todas as ideias que vêm na sua cabeça. Isso faz com que você sobrecarregue o seu cérebro e trave. Simples assim. O seu cérebro cansa e simplesmente para de produzir ideias, porque tudo que você cria, tudo que você tem de ideia, não é bom. Você já automaticamente julga que aquilo é ruim. Então é por isso que acontece esse suposto bloqueio criativo, tá? Sempre que vier uma ideia na sua cabeça, coloque em prática, não se preocupa se ela vai ficar feia ou não, só vai descobrir depois de fazer. Agora, agrupa esse texto, vamos colocar aqui, texto editável, coloca o nome no grupo, vai ser texto, aqui vai ser texto placa, e aqui nesse grupo vamos tentar fazer o seguinte, vamos testar algumas opções aqui, colocando sombras, modo de mesclagem multiply, na cor preta, o size, vamos colocar aqui uma sombra para baixo, o size tem que ser um size aqui mais ou menos de 20, e você já vai entender por quê. Esse aqui essa não é a sombra principal, é a sombra de dispersão, é uma sombra externa um pouco maior e mais fraca. Agora você duplica nesse maisinho aqui, diminui um pouco a distância, diminui o size, diminui um pouco também a opacidade, para não ficar essa cor tão exagerada, chapada aqui. Pronto. Já a gente trabalha mais os detalhes disso, tá? Eu normalmente começo pela estrutura e depois eu vou colocando os detalhes para enriquecer o material. Porém, vocês são tão afobados, são tão preocupados em vai ficar bonito ou não vai ficar bonito, que eu mudei um pouco esse estilo simplesmente para vocês entenderem o processo e depois começar a aplicar da forma mais profissional possível, que é criando a estrutura, depois de uma diagramação bem feita, colocar as informações nos seus devidos lugares, olhar todos os posicionamentos, o fluxo, e daí então você começar a colocar cores, as imagens, os detalhes e por fim ver o resultado final. Então prestem bastante atenção nesse ponto, que é justamente a disposição das informações, a criação da estrutura, e vai pegando já essas dicas para você transformar o seu design num material mais profissional. Eu ainda tenho que colocar aqui algumas cordas, né, para segurar essa placa. Pronto, agora sim, a gente já pode diminuir um pouco aqui, porque está muito grande. Coloca aqui no cantinho, no outro cantinho. Prefere um espigão ou uma promoção? Aqui só tem preço bom. Aqui só tem preço bom. Vamos ver se dá para mudar essa tipografia, porque eu não estou gostando. Vou colocar o Roots. Vou até aumentar um pouco. Vai fugir um pouco da proporção áurea, mas eu também explico isso no vídeo, no link aí nos comentários. Então eu vou aumentar um pouco aqui para 60 e aqui embaixo a gente também precisa mudar isso. Então aqui só tem preço bom, muda para 60 e aqui muda para Hudson. Essas tipografias aí estão bem incômodas para mim, tá? Depois talvez eu mude elas, mas eu já vou deixar aqui que eu não estou gostando disso aí. Posso mudar depois, mas a princípio agora nosso foco é simplesmente em colocar as informações necessárias, montar a estrutura e depois colocar os detalhes. Aqui só tem preço bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar e vou colocar a cada R$30 em compras, ganhe. O que nós podemos oferecer nessa promoção aqui? Como esse design não é para nenhum cliente, eu não tenho essa informação, então a gente precisa criar lá. Então, a cada R$30 em compras, ganhe. Ganhe o quê? Ganhe o quê? Ganhe um copo de quentão e uma fatia de bolo de fubá. Bolo de milho, né? Bolo de milho. Pronto. Olha só. Fonte boa são essas aí que não tem cifrão, não tem acento e fica essa nhaca horrorosa. Vamos mudar isso aqui para Mrs. Pronto, essa tem. Vamos alinhar aqui para a esquerda. Porém, nota que esse texto, dependendo do tamanho que você colocar, vai ficar com uma legibilidade péssima. Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar para uma fonte legível, que não esteja nessas combinações. Quais podem ser? De preferência, uma fonte sem serifa. Pode ser essa fonte aqui, Javanese Text, porque ela combina, ela até lembra um pouco aquela ali de cima. O tamanho, vamos colocar aqui, 34.
Essa informação ela é importante. Se ela é importante, ela tem que estar num tamanho que seja bom, não pode ser pequeno. É a informação mais importante referente à promoção. Então a gente tem que encontrar um lugar aqui para encaixar essa informação direito, de uma forma que fique agradável também. A gente pode inclusive fazer assim, ó, deixar ela um pouquinho mais inclinada para cá. Essa promoção tá bem bosta, né? A cada R$30 em compra você ganha um copo de quentão e uma fatia de bolo de milho. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é a promoção para um café. Se for para um café, faz sentido, porque aí você vai, tanto um café quanto uma padaria, cada R$30 em compra você ganha um copo de quentão e uma fatia de bolo de milho. É basicamente o produto dessas empresas, então faz sentido. Já eu posiciono isso, vamos achar outra forma de colocar isso. A imagem, vamos diminuir, tem que ser um detalhe um pouco menor, apesar de que se ficar muito pequeno perde a graça, tá vendo? Fica muito pequeno, tem que ser um tamanho interessante para não ficar acanhado ali no canto. Vamos agrupar tudo isso aqui que vai ser a placa completa. Vamos centralizar isso aqui, deixar um pouquinho mais para cima. Esse texto também vamos centralizar. Vamos mudar, vamos usar uma cor aqui mais num tom de verde, porque como é promoção, como é um brinde, tem que ser algo mais free. E o verde representa muito bem essa ideia de grátis. Essa fonte também não está ficando legal. Vamos trocar isso aqui, Montserrat. Não, né? Já chega de Montserrat, você não acha? Roboto. Roboto é uma fonte interessante. Pode ser Roboto. Depois qualquer coisa a gente muda também. 34. Agora a gente vai ter que achar esse copo de quentão e a fatia de milho para ilustrar isso aqui, né? Porém, o que a gente precisa fazer? As imagens, tem lá o espigão. A gente precisa pegar o espigão para colocar atrás da placa. A gente poder trabalhar isso de forma mais ilustrativa e muito mais dinâmica possível. Olha só, vamos colocar aqui bem do lado da palavra espigão. Esse aqui, na verdade, pode ficar na frente, né? Vou colocar na frente e já a gente vê como fica. Já a gente trabalha essas informações sem se preocupar com isso agora. Esse espigão aqui tá muito forte. Vamos só diminuir um pouco essa saturação aqui, só para dar uma melhorada. Já a gente trabalha essas informações um pouco melhor. Vamos jogar aqui para trás, virar horizontal. O espigão podia até ser grandão assim, né? Só que fica feio. Uma coisa que a gente pode fazer é jogar por cima e... Vamos ver se vai ficar bom. Olha só, que ele fica só um detalhezinho só para passar por cima da placa, tá vendo? Isso aqui é muito importante na hora de você criar os detalhes. Ainda, vamos puxar esse aqui, diminuir um pouco. Já tá tomando forma o nosso design, hein? Aqui vai ter que fazer o seguinte, vai ter que deixar aqui nessa lateral, porque aqui vai a ilustração do copo de quentão. Olha só, o copo de quentão e pronto, tá aqui. Ok, removido aqui os fundos. Vamos colocar bem no cantinho, dessa forma. Esse aqui também tem que ser proporcional também. Não pode ser muito grande, nem muito pequeno, para não ficar feio. Vou colocar aqui em queda, porque não está na perspectiva, então a gente tem que trabalhar isso como se fosse em queda, dessa forma assim. Isso fica mais descolado, fica mais animado, e é isso que a gente quer. Aqui, vamos criar uma caixinha em forma de bandeira. Como? Cria um retângulo, pega a ferramenta de caneta, segura a tecla Alt, clica sobre o ponto que você criou para transformar ele em um ponto de linha reta, segura a tecla Ctrl e arrasta para dentro até chegar num ponto em que você acha que ficou interessante. Agora, o que a gente vai fazer? Vai girar dessa forma, aumentar um pouquinho, não vai ficar preto, é lógico, a gente vai mudar essa cor aqui. Os brindes também a gente vai aumentar dessa forma aqui. Agora, essa bandeirinha aqui a gente vai ter que mudar a cor dela, porque não dá para ficar nessa cor não, né? Vamos até fazer o seguinte, ó, vamos dar uma sinuosinha, só uma entortadinha para ficar mais dinâmico. Olha só como já está ficando o nosso design aqui. Vamos colocar isso por trás da modelo, dessa forma aqui, ó, porque isso também gera um detalhezinho imperceptível. E vamos trabalhar agora as imagens que a gente baixou. O balãozinho de São João,
onde a gente vai posicionar isso? Vamos posicionar ele aqui. Desse lado. Não ficou legal. Não tá ficando legal. Vamos deixar isso para depois. Vamos colocar essas bandeirinhas aqui que a gente baixou. Que a gente pegou também e não usou até agora. Onde a gente vai colocar isso aqui, hein? Vai fazer o seguinte. Vai colocar dessa forma aqui, com desfoque gaussiano. Se não ficar bom, a gente troca também. Isso não precisa ficar se preocupando com vai ficar bonito, vai ficar feio. A gente não sabe, a gente cria, edita, se ficar bom, ótimo. Se não ficar, a gente muda. Olha só, que essa aqui vai para baixo da placa, tá vendo? Aqui por baixo, justamente para criar esse efeito aí. Esse aqui também vai para baixo, porque não ficou bom do jeito que estava. Não tá ficando bom, simplesmente não tá ficando bom. A gente vai ter que encontrar um jeito aí de colocar essas bandeirinhas para ficar mais interessante ainda. Vamos colocar aqui assim, atrás do bolo e do quentão. Olha, agora já ficou melhor, hein? Olha só que já preencheu um pouco melhor esse vazio que tinha ali. E a gente também pode colocar mais informações ali, viu? Ainda tá faltando mais detalhes, né? A gente vai trabalhar isso também. Ainda faltam os confetes, a gente pode até colocar isso aqui no Multiply, dessa forma. Ou pode até ficar no normal mesmo. E a gente seleciona isso aqui através do Select, Color Range, coloca uma máscara, inverte essa máscara. Pronto. Já tá aqui, tá bem interessante isso. Só ajustar aqui de um jeito que fique bem suave e sutil para não sobrecarregar o nosso design. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas esse tutorial já está ficando muito longo e eu sei que vocês não gostam de um tutorial tão longo assim. Vamos colocar logo dessa forma. Essa bandeirinha a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma textura de papel bem sutil mesmo. Olha só que é uma texturinha bem suave, bem simples. Aqui no quentão a gente vai colocar uma sombra nessa direção aqui do papel, um pouco mais distante, um pouco maior, só que bem suave. Tá vendo? Bem suave, não agressivo para não exagerar, mas só para saber que tem uma sombra ali, ele está à frente disso. Mais uma coisa que a gente precisa colocar de detalhe lá naquela placa completa. A gente vai fazer o seguinte, nesse texto da placa, a gente vai duplicar. Segura a tecla Alt, clica e arrasta. Nisso aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar outro stroke, outra borda, agora para dentro, num tamanhozinho aqui de 7, vai tirar o fio, o preenchimento, tá vendo como ficou? E aqui a gente vai agrupar de novo com o nome de borda, e agora para a gente colocar como uma outra textura nessa borda, a gente vai pegar uma imagem de juta. Juta, se você não sabe o que é juta, é isso aqui, é aquela espécie de trama com corda de fio de sei lá o que. Pesquisa aí, textura juta, e vai aparecer imagens bem parecidas com essa daqui, tá? Você vai adicionar e vai jogar aqui em volta. Olha só que textura fantástica. É só um detalhezinho, é bem sutil, mas faz muita diferença. Olha só como faz diferença. Agora, para finalizar essa placa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar esse grupo da camada aqui, texto placa, aonde você adicionou, onde você colocou a textura da madeira, tá vendo? Nela você vai adicionar um Inner Shadow. Esse Inner Shadow é para dar um efeito de profundidade. Coloca aqui na cor preta, Multiply, adiciona, aumenta a opacidade, tira a distância e aumenta o size. Olha só como isso aqui vai ficar. Olha só que já está dando até mais destaque para a placa. Não pode ser exagerado para não ficar aqui muito agressivo, mas também não pode ser pouco a ponto de não aparecer. Esse é um detalhe que tem que aparecer. Você pode aumentar também um pouco o size, diminuir um pouco o choke, e você já tem ali um pouco mais de profundidade, um pouco mais de legibilidade. Se ficar muito agressivo, diminui aqui um pouco a opacidade. Uma coisa que eu não estou gostando aqui é esse confete. E olha só como dá muita diferença quando você tira. Então vai ficar sem, que eu não gostei. Essas bandeirinhas que estão atrás também.
eu vou mudá-las e vou colocar aqui para cima. Essas aqui a gente precisa aumentá-las, na verdade precisa diminuir, né? A gente vai fazer assim, vai diminuir e vai duplicar para ficar mais ou menos assim, dessa forma. Se também não ficar bom, a gente tira e sem problema nenhum. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai enriquecer isso aqui para finalizar o nosso design. O que você vai fazer? Você vai criar uma nova camada, vai pegar o pincel num tamanho bem grande, mais ou menos desse tamanho aqui, e vai dar só um clique para criar esse gradiente aqui. Converte em Smart Object, para a gente não perder isso. Coloca atrás do casal, olha só, para dar esse brilho aqui. Vai colocar também atrás da placa, essa placa aqui, ó. Pode até ser aqui desse lado, ó, um pouquinho maior. Vou adicionar mais um ainda desse lado aqui, ó, atrás do espigão. E, por fim, mais um atrás aqui do bolo. São todos pontos de destaque em que eu quero dar essa ênfase um pouco maior. Agora é que vai vir um detalhe muito importante, que é a ambientação. Você vai fazer o seguinte, vai criar uma nova camada e vai fazer algo bem parecido. Só que agora vai ser menor e vai começar a adicionar os brilhos nessa, mais ou menos assim, pontos aqui de brilhos, para a gente ter um destaque bem interessante nesse material que a gente está fazendo. Adiciona onde você achar que é interessante adicionar. Nota que eu criei uma única camada e nessa única camada eu estou adicionando esses flares, então depois eu não consigo mudar. Olha só, aqui, isso aqui tem que ser trabalhado, tá? Não pode ser simplesmente vai pincelando e pronto. Não, isso aqui tem que ser bem trabalhado. Esse aqui vai ser o flare pequeno e agora eu vou adicionar um flare grande. Agora com o pincel maior, eu vou adicionar flares maiores. Tá exagerado? Tá. E você já vai entender por quê. Olha só, eu estou pincelando bem nos pontos aonde eu já pincelei. Só que maiores, bem nesses pontos maiores. Por quê? Eu vou diminuir a opacidade para 3. Olha só como já muda o aspecto desse design simplesmente por você colocar um flare ali. Esse flare de cima, você precisa mudar a tonalidade dele. Então clica aqui no Colorize, aumenta a opacidade, escurece um pouco para conseguir ver que cor é que está ficando e muda isso aqui para um amarelo quase do tom do fundo, um pouco mais claro. Olha só, não pode ser muito claro para não ficar muito branco, tem que ser aqui um laranjinha, um amarelinho, justamente para causar esse efeito, ó. Tá vendo como já dá uma ambientação um pouco melhor, já dá um clima diferente. Precisa o quê? Precisa de um destaque maior, tá muito sutil isso aqui. Olha só esse pequenininho aqui como é que tá. Vou fazer o seguinte, vou adicionar um pouco maiores aqui, ó. Aqui. E olha só que esse aqui ficou ruim. Mas não é por causa do menor, é por causa do maior aqui, do laranja. A gente precisa apagar esse aqui, apagar esses dois aqui porque não ficou bom. Agora faz o seguinte, pesquisa no Google flare e encontra imagens que sejam parecidas com esses brilhos aqui. Nesse caso a gente vai adicionar como screen e vai começar a adicionar em pontos que são bem importantes. Tá vendo? Vou aqui converter a um Smart Object, vou girar um pouco, colocar nesses pontos aqui, olha só, aqui, 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 não pode ser em todos os lugares porque senão fica bem exagerado, tá? Alguns você pode colocar bem pequenininho, tá vendo? Bem pequeno mesmo porque é só um detalhe bem sutil. Vou até agrupar isso aqui, ó, colocar como estrelas. Olha só que diferença faz um detalhezinho tão simples. Vamos colocar aqui um gaussiano, porque está muito pontudo. Vou até colocar aqui em cima também. Bem menorzinho, porque já tem um bem ali na lateral. Dá para a gente colocar ainda aqui e aqui. Não fez nenhuma diferença, então tira. Essas bandeirinhas aqui atrás estão mais atrapalhando do que ajudando. Então eu vou mudar aqui para cima essa daqui. Essa outra
essa outra pode até ficar aqui desse lado, ó. E agora ficou melhor, ficou lá atrás, desfocado, ficou bacana. Para esse espaço aqui não ficar assim, sem nada, vamos colocar uma frase aqui. Vem pra festa você também. Essa fonte não tá casando com nada. E fonte péssima. Não se encaixa em nenhum lugar. Vamos mudar essa daqui então para a mesma que a gente usou ali agora há pouco, que é a Mrs. Não tá legal isso aqui também, mas ainda não é. Vamos colocar a outra, que é essa daqui, a Duality. Pronto, resolvido o problema. Esse OC, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui bem espaçado e vamos colocar ele bem grande mesmo, torto do outro lado. OC, dessa forma aqui. Vem para a festa OC também, para dar um pouco mais de dinâmica, para dar um pouco mais de descontração. Essa frase aqui do final é só para gerar um pouco mais de conexão com o cliente, tá? As informações que a gente precisa estão todas posicionadas. Claro que dá para fazer muito mais coisa aqui. Tem muito mais coisa que dá para ser feita, que dá para trabalhar, dá para melhorar. Mas como é um tutorial, é para vocês entenderem como você aplica os detalhes, como você cria um design, independente de qual seja a temática, você consegue criar usando qualquer tipo de fonte, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de cor. Basta simplesmente você querer e transformar isso. Uma única coisa que eu não coloquei aqui no fundo foi uma textura, ou um ruído, ou alguma coisa do tipo. Por quê? Porque ficou clean, ficou simples. Eu tenho muita informação aqui, eu tenho bastante informação aqui, e eu não posso chamar tanta atenção para o fundo. Okay? É mais chamar atenção, prefere um espigão ou uma promoção? Aqui só tem preço bom. Olha só aqui, você já casa tudo. A ideia do milho, a ideia da festa junina, a ideia da promoção, enfim, é só para você ter essa ideia, essa base, para poder se orientar e começar a criação de um design. Só mais uma única coisa que dá para a gente fazer aqui, porque isso é bem rápido e você consegue fazer. Cria aqui um Solid na cor preta, clica aqui em Filter, Render e Flare, Lens Flare. Ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. Pega esse primeiro, posiciona aqui mais ou menos dessa forma, pode diminuir um pouco a intensidade e dar um OK. Aí aqui você muda para Screen. Ele vai dar mais um efeito aqui, a gente pode até inclusive mudar para esse lado aqui, ó, para conseguir visualizar um pouco melhor, tá vendo? Ele dá só um detalhezinho, ó. Olha só a diferença que isso faz. Acredite ou não, esses detalhezinhos fazem muita diferença no seu design, no resultado final. Olha lá, e está quase em cima de um dos brilhos da luz. Pronto. Olha só como esse detalhezinho foi parar lá no logo. Não foi nem proposital, mas mesmo assim foi bater lá, ó. Não esquece de salvar o seu arquivo sempre que você fizer uma alteração que seja grande, para você não perder caso o seu computador dê algum problema. Não esquece de salvar o arquivo e exportar com as configurações corretas, seja para impressão ou para o digital, dependendo da finalidade desse design. Agora compartilhe esse design lá no Instagram, me marca para eu poder te dar um feedback. Deixa um like, CJ1711, e esse é o nosso quadrante 28A.